Os irmãos que estavam aqui no início, começou, 47 anos atrás, quem foi? Tem alguém? Irmão Hildo? Hã? Ninguém estava aqui 47 anos atrás, quando começou? Tá, então vamos diminuir a conta. 30 anos. Há 30 anos está aqui na igreja. Quem está aqui? Há 30 anos. Pastor Joni. Ia lá, tem gente lá atrás. Pastor Joni, está vendo? Noemi está aqui. 20 anos. Quem está aqui há 20 anos? Já está melhorando o número, né? 20 anos. O número já está ficando maior, né? Há 10 anos. Quem está aqui há 10 anos? Olha, tem gente com alegria. Levantou a mão assim. 10 anos, né? 5 anos. Quem está aqui há 5 anos? 5 anos, entre 5 e 10 anos, né? Está melhor, está melhor. Vou diminuir. Quem está aqui é mais ou menos de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Vou diminuir mais a conta. De 1 a 3 anos. Quem está aqui Está vendo? Tem gente aqui. Lá atrás, lá dentro. Muito bem. Você vê, irmãos, a igreja ela é viva. A igreja é viva. Né? Hoje não temos aqui aqueles que começaram, mas temos aqui aqueles que estão dando continuidade. Isso é corpo. Só para os irmãos terem uma ideia. Isso é biológico, né? E quem sabe melhor, até meu pai que estudou isso, sabe mais do que eu até, né? Foi da área de saúde, quem da minha área de saúde sabe, né? As células que nasceram contigo, por exemplo, da pele, quando você nasceu, ela já deixou de existir há muito tempo. Sabia dessa? Se não me falha a memória, a cada 2 anos você troca todas as células da pele. Se não me falha a memória. Se eu estou errado, alguém me corrija. Então, meu camarada, se você tem 40 anos, você já trocou de pele várias vezes. Né? Já trocou umas 20 vezes. Não é cobra, nem lagarto, mas já trocou 20 vezes de pele. Então, por que isso acontece? Porque o corpo é vivo. Ele vai se regenerando. Né? Ele vai trocando, vai substituindo. Uns vão ficando pela idade, Deus chama, vão para outros lugares, para dar continuidade em outro lugar, né? E assim vai se renovando o corpo de Cristo. Porque para isso Deus nos chamou. Para isso Deus nos chamou. E eu gostaria de meditar com os irmãos em cima desse tema, chamados para servir. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, e vamos ler o texto de versículo de número 14 a 46. É um texto um pouquinho longo, mas os irmãos têm um pouquinho de paciência, e a gente precisa entender. Mateus capítulo 14, capítulo 25, versículo de número 14 a 46. Mateus 25, 14 a 46. Diz então assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido, pulou aqui. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu:
muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse e recebesse de volta os juros. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono em glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto, irmãos, tem algumas realidades, algumas coisas muito importantes que nós precisamos considerar. É claro, é evidente, os irmãos perceberam que se trata de juízo final, né? Julgamento. Mas, antes de acontecer, do julgamento, do juízo final de Deus, em relação aos homens, tem algumas coisas aqui importantes para nós, como igreja, que estamos completando mais um ano de atividade. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: está logo no versículo 14. Logo no versículo 14. O que diz aí no versículo 14? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Hã? Muito bem. Chamou os seus servos. Isso significa que esse homem é o quê? Senhor. Ok? Senhor. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca,
E apesar de muitos não pensarem nisso, todos nós, sem exceção, todos nós temos um Senhor. Sabia dessa? Até na vida secular. Alguém poderia dizer assim, não, mas eu sou o dono do meu serviço, do meu trabalho. Tem alguns aqui que são trabalho por conta própria. Eu, por exemplo, também trabalho lá fora por conta própria, né? Só que quem trabalha por conta própria sabe muito bem quem é o patrão. Quem é o patrão? Hã? Não, o cliente. É o cliente. O cliente chega para você e determina o que quer. Eu quero isso, isso, isso. Você faz? Não é assim que funciona? Se você não fizer, não vai trabalhar, não vai ganhar. Então, o teu patrão é o teu cliente, por incrível que pareça. Todos nós temos um Senhor. Todos. Esse negócio de você ser dono do seu próprio nariz não significa que você não tenha Senhor. Você tem um. E na vida espiritual, da mesma forma. Todo ser humano tem um Senhor. Uns estão, ou têm melhor, a Deus como Senhor, e outros têm como o diabo seu Senhor. Mas todos nós temos. Até em casa mesmo. Tem em casa. Tem em casa. E em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, uma coisa interessante a ser observada. Veja aí. O que diz aí? Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Ao Senhor, diz Moisés escrevendo, né? Ao Senhor, ao seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe, ou em outras versões, há. Em última instância, só existe um Senhor, que é dono de tudo. Sabia disso? Ou você esqueceu desse detalhe? É dono de tudo, dos céus e o que está acima dos céus e na terra. Até a roupa que você veste tem dono. Quem é o dono? Você? Não. É Deus. Está emprestado contigo. Está sob o seu gerenciamento, mas não é seu. É de Deus. A Ele pertence tudo, inclusive a igreja. A cadeira que você está sentado, o ar que está ligado, consumindo energia, tudo é de Deus. Nada é seu. Pode estar sobre as suas responsabilidades. No momento, pode estar debaixo do seu controle, mas não lhe pertence. É de Deus. Até você mesmo é de Deus. Isso tem que ficar claro. O Senhor saiu e se ausentou, diz o texto, mas o Senhor continuou sendo Senhor. Ele pode parecer estar longe, pode parecer estar distante, mas continua sendo Senhor. E sendo você servo, todos nós temos responsabilidade quanto àquilo que está sob nossas mãos. Veja o versículo 15 a 18. Dá uma olhadinha no 15 a 18. Quando o Senhor se afastou, no versículo 15 a 18, não é de Deuteronômio não, é de Mateus. É de Mateus. Voltando ao texto. O que diz aí? O Senhor se afastou. Aí ele chega para os seus servos e a um dá 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Ou seja, em outras palavras, você tem sobre a responsabilidade, você tem sobre sua responsabilidade talentos dados por Deus. Deus é Senhor e está dando e deu, no caso, momentaneamente, para você algo que você precisa fazer. Eu não sei o que Deus te deu, o que Deus te confiou, mas você tem. E veja, quantos servos ele tinha nesse texto? 3. E quantos receberam os talentos? Os 3. Em outras palavras, todos.
ninguém ficou de fora. Eu costumo ouvir uma frase assim, eu não sei fazer nada. Você já ouviu uma frase desse tipo? Né? Espero que você tenha ouvido e não dito essa frase. Né? Se você disse essa frase, você está equivocado. Você está errado. Todos nós temos capacidade. Pode até ser que você não tenha uma capacidade que o outro tem. Por exemplo, o Cássio toca bateria. Se eu tentar entrar ali para tocar bateria, o negócio não vai funcionar. Em vez de sair música, vai sair barulho. Em vez de sair alguma coisa com ordem, vai sair totalmente desordenado. Então, aquele negócio ali é responsabilidade dele. Acabou. Pode ser que eu não saiba mexer com eletricidade. Pode ser que eu não saiba. Mas tem gente que sabe. Pode ser que eu não saiba mexer nesse negócio aqui de informática. Mas tem gente que sabe. O problema é você querer fazer, muitas das vezes, coisas que você não tem capacidade. Deus não lhe deu. E Ele não é obrigado a dar também. Mas Ele te deu alguma coisa. A pergunta é, você sabe disso? Se não sabe, passa a saber agora. Ele te deu. Ele te deu capacidade para fazer alguma coisa, mas te deu. E no dia que você for inútil, no bom sentido da palavra, para Deus, Ele vai fazer o seguinte, sobe, acabou. Quando você não servir mais para este mundo, Deus te leva. Então, se você está aqui ainda hoje, alguma coisa Deus ainda quer de você. Alguma coisa Ele te deu e está esperando que você faça. Então, você tem uma responsabilidade de entender isso. Outra coisa que você vê nesse texto, ainda nesse mesmo versículo 15 a 18, a capacidade para fazer, Deus conhece. E Ele dá em cima disto, do que Ele conhece. Ou seja, você recebeu 5, porque Ele sabe que você consegue administrar os 5. Você recebeu 2, é porque Ele sabe que você tem capacidade de administrar os 2. Você recebeu 1, é porque Ele sabe que você tem capacidade de receber também aquele 1. Agora, se você olhar uma coisa interessante, irmãos, no texto, quando o Senhor volta para cobrar, aquele que Ele deu 5, trabalha e ganha mais quanto? Mais 5. Aí Deus usa uma expressão, o Senhor usa uma expressão, não sei se vocês perceberam aqui, no texto, eu chamo a atenção dos irmãos, podem observar aí, ele chega para o que ganhou mais 5 e diz o seguinte, olha, vamos parafrasear aqui, muito bem, trabalhou bem, ótimo, você foi um servo bom, você foi um servo maravilhoso, e sobre pouco, se você quiser ler um texto, está lá no versículo 23 e no versículo 22, e sobre o pouco, você foi bem, ele deu 5, sobre o pouco, e sobre o 2, a mesma coisa, sobre o pouco, 5 não é mais que 2? O que o irmão acha? Na minha matemática e na sua também é. Não muda não, 5 é mais que 2. Mas, no entanto, todos os 2, Deus, o Senhor, diz sobre o pouco. Por que Ele usa essa expressão? Isso, é o pouco. Aonde ele deu 5, porque ele tinha capacidade de trabalhar os 5. Ou seja, ele conseguiu 10. Então, os 5 para 10 é pouco.
O outro ganhou 2 e tinha capacidade de administrar os 2 e ganhou mais 2. Então, o 2 que ele ganhou em relação aos 4 que ele conseguiu é pouco. E o outro que ganhou 1 tinha capacidade de conquistar mais 1. E o 1 é, aqui no caso, em vez de 2, é menos que 1. 1 é menos que 2, então é pouco. O pouco é o seguinte, irmãos, o pouco é o seguinte, Deus te dá o suficiente para você conseguir levantar mais. Ele nunca vai te dar além do que você não pode fazer. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Não, ele te dá o necessário. E no todo, se você pensar bem, sendo Deus dono de todas as coisas, o que você tem é nada. É muito pouco. Pensa nisso. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, todo o ouro e toda a prata do mundo e do universo, porque a gente sabe que tem lá fora, é dele. Então, se você tem uma joia que você acha que é muito, meu camarada, isso é muito pouco. É nada. Não é nada. Mas ele te deu. Ele sabe que você pode confiar, fazer. E outra coisa importante no texto. Outra coisa importante, e a gente vê isso no versículo 19 a 23. Veja lá. O trabalho é diretamente proporcional à sua capacidade. O trabalho é diretamente proporcional à sua capacidade. Você tem que trabalhar. Esse negócio de desfrutar sem trabalho não existe. Não existe. O problema é como nós realizamos o trabalho. O que ganhou 5, trabalhou e ganhou mais 5. O que ganhou 2, trabalhou e ganhou mais 2. O que ganhou 1, ele trabalhou? Trabalhou. Ele foi cavar buraco. O trabalho que ele teve em esconder foi um trabalho inútil. Mas trabalhou. Foi trabalhar errado. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Todos os 3 trabalharam. Todos os 3 trabalharam. 5 ganhou mais 5, 2 ganhou mais 2, 1 enterrou. Foi cavar buraco. Você já cavou buraco, irmãos? Eu já cavei. Desisti nos primeiros 5 centímetros. O negócio é ruim, é complicado. Quem sabe, sabe. O Mateus, meu filho, conta que lá no colégio, numa das atividades que ele teve que fazer com o grupo, foi cavar trincheira. Quem é militar sabe que esse negócio é trincheira. Trincheira não é um buraquinho de 20 centímetros, né? Não é um negocinho raso. Tem que ser o suficiente para entrar um homem ali dentro e ficar escondido. Então, imagina, não é nenhuma cova para quem vai enterrar, é uma coisa mais profunda. O trabalho deveria durar muito tempo, porque, afinal de contas, aqueles garotos estão acostumados com esse negócio. Diz o meu filho, Mateus, que na hora do grupo dele, tinha um rapaz que tinha trabalhado como ajudante de pedreiro. Você acha que eles demoraram a fazer o buraco? Ele sabia fazer o negócio e fez bem, e rápido, e sozinho. Os outros não ficaram olhando para a cara dele. Que bacana, né? E fez bem, porque ele sabia fazer. Mas quem não sabe, desperdiça tempo e esforço. Pode até chegar no final, mas vai desperdiçar muito tempo e esforço. Ou seja, como você executa o trabalho é que vai dizer tudo. Repare que no texto, Jesus Cristo diz que no final ele vai separar os bodes das ovelhas. Todos os 2 são animais, todos os 2. Mas tem diferenças. Qual trabalho você, ou como você tem feito o trabalho que o Senhor teu Deus te deu? Você é bode ou é ovelha para Deus? Aqueles 2 primeiros foram classificados pelo contexto de ovelhas, mas o terceiro foi classificado como bode. Então, irmãos, o problema é, a tua capacidade de produzir é baseada em Deus como ovelhas
Ou a tua capacidade de produzir é baseada em você mesmo, ou no inimigo, Satanás, e ser classificado como bode? Aí que está a chave da questão. Todos que passaram por aqui, irmãos, todos, inclusive hoje os que estão aqui, a Bíblia diz, e não sou eu que vou dizer quem é, existem também os bodes. Sabia dessa? Desde o princípio. Eu não sei quem são, não estou a fim de saber, isso é coisa para Deus. Porque eu posso julgar errado e chamar uma ovelha de bode. Como também eu posso chamar um bode de ovelha. Eu posso classificar errado, eu não tenho essa capacidade. E nem quero, porque para isso tem que conhecer o coração. E eu não conheço o coração de ninguém, muito mal o meu. Então, deixa isso para Deus. Mas é real. O negócio é você se olhar. No trabalho que você tem desempenhado, eu estou trabalhando como ovelha ou como bode para Deus? Porque se você for ovelha, você vai ouvir o que aqueles dois primeiros ouviram: desfrutar, gozar, alegria com Deus. Se você for bode, maldito, diz o texto. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Detalhe, versículo 21 e 23. Versículo 21 e 23 de Mateus, né, do texto que a gente leu. Que diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, o servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também um que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você é fiel no pouco. Eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Detalhe aí, irmãos. A palavra muito bom. Essa palavra aí, bom, muito bom. Quem está dizendo isso? É o Senhor, Jesus, Deus. Quando ele diz muito bom, é porque foi verdade aquilo que foi feito. Concorda comigo? É verdade. Lembra daquela passagem, daquele jovem de qualidade que chega para Deus e diz assim: isso tudo eu tenho feito desde a minha infância, né? Desde a minha meninice. E o que Jesus Cristo disse? Não, você está mentindo. Foi isso que ele falou? Você conhece a história? Muito bem, ele não reprovou, pelo contrário. Ele ainda disse: ótimo, mas ainda falta uma coisa. Quer dizer, este olhar, e aí eu quero saber, Deus conhece este olhar, o nosso coração. Em Eclesiastes 9:10, somente a primeira parte, diz o seguinte, acompanhe comigo: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a tua força. Faça com toda a tua força. Ou seja, veio para a tua mão, você tem que suar para fazer. Tem que lutar para fazer. Tem que investir para fazer. Tem que fazer força. Porque se deixar por você, você não faz. Por que a gente tem muita gente na igreja que não faz nada? Por quê? Porque não está a fim de ter trabalho. Não quer suar a camisa, como o pessoal fala. Não está afim. E quem não trabalha, quem não ajuda, o que a gente costuma dizer? Atrapalha. Atrapalha, dá trabalho. Você vai ver daqui a pouquinho por que eu estou afirmando isso. Então, você tem que suar a camisa. Dentro das tuas forças, não é acima da tua força. Tem gente que já vai partir para o outro lado. Tem gente que não consegue e quer fazer além daquilo e depois sofre as consequências. Eu não consigo, mas eu vou fazer tudo para fazer até mais um pouco. Está desperdiçando energia. Está desperdiçando energia. Sabe aquela pessoa que está deitada na cama, enferma e não pode se levantar? Aí faz tudo para levantar, para ir para o culto, porque tem que ir para o culto. O camarada não consegue nem ficar em pé, acima das suas energias.
A força não permite. Como ela quer ir? Difícil. Mas é dentro das tuas forças. E você sabe o que você pode fazer. Dentro do teu limite, Deus sabe. Outra coisa é Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja para quê? Seja em palavra ou seja em ações. Isso, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, ou por meio dEle, graças a Deus Pai. Você pode, nas tuas ações, olha a pergunta, você pode nas tuas ações, nas tuas palavras, dar glória a Deus? Serve estas ações, estas palavras para glorificar Deus? Ou serve para ofender alguém? Ou serve para te glorificar? É perigoso isso, né? Tem muita gente assim. Tem muita gente que faz o que faz para ser manchete. Se não fizer como ele quer ou como ele gosta, se não colocar o nome dele num pedestal, ele não faz. Não faz nem força. Já ouvi muita gente falando assim, eu não fui eleito para isso, também não vou fazer. Ué, precisa ser eleito para alguma coisa? Eu lembro lá no Rio da Prata, né? Lá no Rio da Prata, quando nós estivemos agora, antes de vir para cá, eu não fazia parte eleito pela igreja da comissão de evangelismo. Mas olha como eu trabalhei em evangelismo. Eu e a Adriana. Trabalhamos muito em evangelismo. Nós não éramos eleitos para isso. Mas trabalhamos muito. Fizemos viagens missionárias. Fizemos culto nos lares. Fizemos muita coisa. Mas eu não fui eleito. Mas tem que ser eleito. A eleição a gente faz até por uma questão ordinária, uma questão de facilitar o trabalho, mas não precisa não. Precisa não. Você quer fazer, faça. Deus te chamou para fazer, faça. Não espere esse negócio de ser eleito, não. Deus dá a você capacidade de trabalho e o olho do Senhor está olhando isso. E no que Ele está olhando isso, você tem que entender o seguinte, Deus colocou na tua mão, faça conforme a tua força. Não espere ser chamado e não espere ser glorificado por isso não, tá? Faça conforme as tuas forças. Outra coisa importante, se você é ovelha, tudo que você fizer, Deus vai te cobrar. Inclusive o erro. Dá uma olhadinha comigo aqui, nos versículos 24 a 30. Dá uma olhadinha aqui no versículo 24 a 30 de Mateus. O reino, 24, isso. Aí vem aquele camarada que recebeu um, né? Aí diz assim, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia, olha só, ele não estava ignorante do fato. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Você conhece Deus, tá? Que colhe aonde não plantou. Do nada tira alguma coisa. E junta onde não semeou. Eu sabia disso. Por isso tive medo. Saí e escondi o teu talento no chão. Veja que está o que te pertence, ou pertence ao Senhor. Repara aqui. Ele sabia, ele conhecia. Segue o versículo 25, 26. Por isso, o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse e recebesse de volta, ou recebesse de volta com juros. Deus sabia. E o homem também sabia. Lê comigo agora Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Olha que coisa interessante. Apocalipse 20, 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença,
e não se encontrou lugar para eles. No juízo final, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E, atente agora, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Agora o detalhe. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham, o quê? Feito. Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Acabou. Percebeu? Acabou. Tudo o que foi feito, tudo que você faz, Deus conhece. Tem nada oculto para Deus. Você recebeu o talento. Como você está desenvolvendo esse talento? Como é que você está fazendo o seu talento? Você está fazendo que nem ovelha ou que nem bode? Todos nós trabalhamos. Todos nós podemos trabalhar. Agora, o nosso trabalho está registrado no livro da morte, ou nos livros da morte, ou no livro da vida? Cada um agora responde por si. Vou dar uma dica para você. Características físicas do bode e da ovelha. A ovelha, ela aceita ser pastoreada. A ovelha, ela aceita ser pastoreada. Ela precisa do pastor. Eu, o irmão, a irmã, nós precisamos de Cristo, que é o nosso pastor. Ok? Nós precisamos dele. Os bodes não aceitam pastoreio. Não aceitam. Eu costumo usar uma frase aqui que algumas pessoas já me falaram uma vez. Eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Eu não penso assim. Essa característica, que todo mundo tem direito de pensar, todo mundo tem direito de concordar e discordar, mas essa característica, quando apontada para Deus, está me dizendo o seguinte: ó, eu sou bode. Ou eu quero viver como bode. O meu trabalho caracteriza, mostra que eu sou bode. As ovelhas andam em grupo. Sabia dessa? As ovelhas andam em grupo. Pois o bode, eles são independentes. Você sabia que eu estava fazendo essa pesquisa, e eu achei interessante um vídeo em que um camarada falando sobre o trabalho com os bodes. Ele diz o seguinte: a ovelha, normalmente, você coloca um sino numa só, e todo mundo vai junto. O bode, você tem que botar um sino em cada uma, porque elas vão embora, cada um para um lado, cada um para um ponto, que se você não bobear, você perde. Por isso que você vê os bodes por aí com aqueles sininhos pendurados. Vocês já viram? Alguém já viu? Pois é. É porque se não tiver aquele negócio, ela vai sumir no mapa. Perder. E veja, a ovelha não. A ovelha é todo mundo em grupo. Unidas. Aquele ditado, unidos venceremos. Pois é. As ovelhas estão sempre unidas. Por isso que eu não consigo entender quando as pessoas não querem ajudar os outros que estão necessitados. Quando Deus fala sobre, quando você fez isso, fez aquilo, fizeste a meus pequeninos, fizeste a mim, Ele está dizendo isso. O teu trabalho, ele precisa estar voltado também para com o teu próximo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ajudar ao necessitado. Ajudar aqueles que precisam. Porque isso é uma característica da ovelha. A ovelha quer trabalhar unida, junto,
para um bem comum. O bode não. O bode, se não fizer como eu quero, não faço. Se não for aonde eu quero, eu não vou. E assim por diante. As ovelhas são amáveis. Os bodes são agressivos. As ovelhas, elas reagem, claro, no animal racional a gente sabe que não é tanto assim, mas as ovelhas reagem com amor, carinho. Mas o bode, ele é agressivo, ele bate, ele dá cabeçada. O negócio fica feio na pessoa. Né? Se alguém já levou uma corrida de bode, não queira, não vai dar certo, o bicho come mais rápido que você, inclusive. Né? Imagina. Já levaram corrida de bode, tá vendo? O negócio não é bonito, não. Mas é uma característica do bode. E você sabia que a ovelha tem a necessidade de buscar o lar? No final do dia, as ovelhas, interessante, quando o pastor chama as ovelhas, pode estar uma porção de ovelha misturada com outras, lá no campo. Quando o pastor chama, as ovelhas vêm bonitinho, as que são dele, direitinho. E elas têm que voltar para casa, senão elas morrem. Elas sabem, as ovelhas sabem que precisam voltar para o seu aprisco, porque elas sabem que lá vai ter comida, sabe que vai ter abrigo e que lá elas estão protegidas de tudo. A ovelha busca esse tipo de situação. Bode não. Bode não está nem aí. Elas querem se perder. Você já viu que as pessoas aí fora, irmãos, eles vivem a vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Já viram isso? Parece que estão querendo se matar. E estão mesmo. Você sabe por que Cristo fala que no final ele vai separar os bodes das ovelhas? Você sabe por que isso? Porque também tem isso no campo. Tem criadores de ovelhas que também criam bode. Só que eles não podem ficar juntos. Sabe por que eles não podem ficar juntos? Mesmo quando forem trazidas para o aprisco? Porque o bode quer matar as ovelhas. Ele mata as ovelhas. Porque ela dá cabeçada nas ovelhas. E a ovelha não se defende, não. É interessante isso. E às vezes eu fico vendo assim, meu Deus, como é que pode um irmão agredir o outro com palavras, com ações? Será que ele pode dar glória a Deus por aquilo? Como é que eu posso entender? Veja, durante muitos anos, os irmãos com certeza viram pessoas que usaram de palavras e ações para ofender outras pessoas. Eu fico pensando, gente, será que isso é bode ou ovelha? Senhor, tu tem misericórdia. Porque não dá para entender. Eu sei que eu posso ter coisas que não agradam a alguém. É óbvio. Ninguém é igual a mim. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Que terrível que seria esse negócio. Não teria piano no mundo para poder tocar. Já eu e Dudu, né? A gente consegue trocar aqui, né, Dudu? Toca bem. Não teria piano nesse mundo suficiente, porque todo mundo toca piano. Já pensou se todo mundo fosse igual a irmã Nancy? Ninguém comprava banana, né, irmã Nancy? Ninguém comprava laranja, aipim, porque só queria vender tempero. Todo mundo vai viver de tempero, não vai dar certo. Né? Percebe? Veja, cada um tem a sua característica. Mas as características diferentes que existem não podem ser motivo para desunião. Porque se houver desunião, é porque acontece ali uma característica de bode. O que está acontecendo ali são os bodes, que não conseguem nem entre eles ficarem juntos. Vão dar cabeçada um no outro, cada um para um lado. Então, veja, quando Jesus Cristo, ele diz que ele conhece as suas ovelhas, ele sabe o que está falando. E você agora pode se perguntar, eu sou bode ou sou ovelha? Cada um pode se perguntar isso. E eu tenho certeza que muitos aqui vão dizer que são ovelhas, não sei outros. Espero que todos digam isso, mas baseado na Bíblia, eu não posso dizer que todos. Né? Cada um sabe de si.
Cada um sabe sua responsabilidade com Deus. Nós estamos fazendo 47 anos. A igreja está fazendo 47 anos. Eu não estou aqui desde 47 anos atrás. Eu estou aqui há alguns anos. Acho que vai para 9 anos, né, filha? 8 anos. 8 anos aqui na igreja, servindo ao Senhor, como já servi em outras igrejas. Hoje é dia dos adolescentes. Eu me lembro quando eu era adolescente, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, né? Eu deixei a igreja do Rio da Prata, meu pai deve lembrar disso, para ajudar na congregação Cobé. Lembra disso? Congregação Cobé, hoje atual Igreja Batista Memorial de Bangu. Deixei lá, porque eu fui lá trabalhar com a música. Tínhamos um conjunto de adolescentes, 4 pessoas. Olha que conjunto bonito, 4 pessoas. Um quarteto, né? 4 pessoas. 4 adolescentes. Né? Eu, Adriana, Andréia, Rosana. 4 pessoas para cantar. Depois vieram mais alguns outros. Mas estávamos ali para servir a Deus. Meu tempo lá passou. Meu tempo lá foi. Mas enquanto lá estive para servir a Deus. Hoje estou aqui. Amanhã espero ainda estar aqui. Mas se Deus disser que não, eu vou para onde Deus quiser que seja. A minha intenção não é. O meu desejo é continuar. Né? Mas veja, aonde você estiver, seja ovelha. Porque quando Deus voltar, você poderá ser julgado da maneira que você não gostaria de ser julgado. Ouvir de Deus, servo maldito. Olha que coisa horrível, que palavra pesada, né? Muito pesada. Mas para isso precisamos ser ovelhas de Cristo. 47 anos de glórias e de bênçãos, 47 anos de lutas, dificuldades. Os irmãos que estão mais tempo aqui sabem muitas das dificuldades que já houveram aqui em muitas situações. Mas, veja, para a honra e glória de Deus, essa igreja está aqui. E que deve continuar até assim Deus permitir. E que nós, nós, eu e você, cada um, o que Deus colocou na tua mão, faça. Faça da melhor maneira para a honra e glória do nosso Deus. Seja 1, seja 2, seja 3, seja 4, seja 5, o que for que Deus colocou, faça da melhor maneira possível para a honra e glória do nosso Deus. Isso Ele quer, porque Ele vai te cobrar. Isso Ele vai fazer. Que Deus possa te abençoar. Né? E hoje à noite teremos um culto maravilhoso. Hoje à noite também, como outros tantos que nós temos sempre, né? Todo domingo, de manhã e de noite, teremos um culto abençoado. Temos uma pequena orquestra. Tragam visitantes. Eu vou até pedir os irmãos, né, antes de orar, eu vou pedir até os irmãos que nos ajudem na seguinte questão. De noite, os mais novos, tá? Cedam o lugar para os mais idosos e principalmente para os nossos visitantes. Então, os idosos têm lugar cativo. Os visitantes, lugares preferencial. Jovens que podem ficar em pé, né? Se não tiver cadeira para sentar, fiquem em pé. Ok? Repetindo. Adultos, os idosos têm seu lugar. Os visitantes, lugares preferencial. E os mais novos que puderem ficar em pé, se não tiver cadeira, fiquem em pé. Não lá fora, aqui dentro. Que o culto é aqui dentro, não lá fora. Tá? Estejam aqui dentro. E que convidem, irmãos, convidem, para que nós louvemos a Deus. Temos músicas, nosso irmão ministro providenciou algumas músicas, né, que fez com que eu suasse essa semana, tá? De trabalho. O Manuel também ali apanhando com aquele baixo para poder tocar, o André aqui na guitarra, o Cássio então na bateria, né, Cássio? Muita luta. E os coristas que se prepararam, cantando, ensaiando, né? E os irmãos, muitas lutas, mas com alegria no coração. Desculpa, dá um exemplo, desculpa, eu tenho que dar. Semana passada eu fui numa igreja fazer um piano, e lá naquela igreja eu fiquei lindo, maravilhado, porque lá naquela igreja eu cheguei lá no horário que estava terminando o jardim de oração. Sabe o que é isso? De manhã, 2 irmãs orando pela igreja,
Mas 2 irmãs estavam fazendo uma coisa linda, maravilhosa. Quarta-feira tivemos aqui uma reunião de oração maravilhosa também, né? Linda quarta-feira que tivemos aqui. Vamos repetir, né? Vamos repetir. Onde todos puderam orar, servindo a Deus na oração, servindo a Deus, né? De uma maneira mais específica, orando pela igreja, orando pelo nosso governo, orando pelo nosso país, orando pelo nosso aniversário, agradecendo a Deus e orando pelos pedidos individuais. Servir a Deus é maravilhoso, né? Família, né? Foi uma coisa muito boa. MCM, os homens, né? O evangelismo, os diáconos, os jovens, tiveram cada um uma participação aqui na direção do trabalho. Foi uma coisa gostosa. Vamos repetir outras vezes mais. Trabalhar para o Senhor é algo maravilhoso. Continue servindo a Deus, porque quem, no final de contas, vai ser glorificado é o nosso Deus e você junto com Ele. Olha que coisa boa, né? Vamos orar então, depois de cantar o cântico. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de servir. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos usado para a Tua honra e para a Tua glória. Nos abençoe, em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor.